Então, olá, pessoal, boa tarde mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Lessana, eu serei a host dessa sessão. Estarei aqui auxiliando a professora Daniela Mello e Isabela Fuloni. E qualquer necessidade ou dúvida que vocês tenham, podem falar comigo aqui pelo chat. Vocês conseguem ativar o chat aqui na barra inferior e ele irá aparecer ao lado direito da tela de vocês. A nossa sessão está sendo gravada, então sugiro que todos ativem as câmeras para aumentar aqui a nossa interação. E eu vou estar controlando o tempo das apresentações. Cada participante tem até 3 minutos para expor a sua pesquisa e os 3 minutos restantes serão direcionados ao debate e às perguntas da coordenadora e da avaliadora. Caso notem falha na internet de alguém, peço que me avisem ou pelo chat ou por áudio mesmo, como se sentirem melhor, para a gente resolver esse problema, para que todo mundo consiga apresentar com qualidade. Agora eu vou passar a palavra para as professoras, mas desde já desejo a todos uma excelente apresentação de trabalho. Boa tarde, bem-vindos. Meu nome é Daniela, eu sou docente do curso de farmácia da Unifesp e vou coordenar junto com a professora Isabela, então, a avaliação dos pôsteres de vocês. Como a Alessandra já falou, vocês terão 3 minutos. Quando faltar 1 minuto, eu combinei com ela que ela só vai falar assim, 1 minuto, tá bom? Sem pedir desculpa, sem nada, para não atrapalhar vocês, né, na condução da ideia aí, na condução da apresentação. Então, sejam bem-vindos, boa sorte a todos. Isabela? Boa tarde a todos, meu nome é Isabela, eu sou farmacêutica, doutora em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Sorocaba. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui e é um prazer poder ouvir um pouco do trabalho de vocês e boa sorte a todos. Bem-vindos. Então, a Alessandra vai começar chamando, né, pela ordem. Então, a Alessandra pode começar os trabalhos. Ok, professora. Primeira pessoa a apresentar, Ana Beatriz dos Santos. Encontra-se na sala? Ou algum coautor? Eu estou substituindo a Ana Beatriz porque ela teve alguma limitação e não foi possível ela estar presente. É a segunda autora, Nevone. Ok, Nevone, pode compartilhar a sua tela? E aí eu vou compartilhar apenas a tela porque eu estou sem o material, foi tudo muito... Boa tarde, professora. Meu nome é Gilma e eu serei a host da sessão. Eu vou estar falando em português, sim. Terapêutica medicamentosa prescrita conforme queixa inicial, sinal e sintoma a usuários do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. A prescrição e o consumo dos medicamentos psiquiátricos por crianças e adolescentes é um dos motivos de preocupação dos profissionais de saúde e também da sociedade brasileira de uma forma geral, né? Medicamentos para o tratamento de transtornos mentais e sofrimento psíquico, eles são recursos terapêuticos prescritos frequentemente às crianças e adolescentes com sofrimento psíquico assistidos nos centros de atenção psicossocial, muito conhecidos por CAPSI. O objetivo desse Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil é oferecer atendimento à população, realizar o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários através do acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e também fortalecimento de laços familiares e comunitários. O objetivo do estudo foi buscar descrever a terapêutica prescrita conforme a queixa inicial, sinais e sintomas para os principais medicamentos prescritos, relacionar os medicamentos com as queixas iniciais e os sinais e sintomas, analisar a porcentagem de medicamentos prescritos presentes na Relação Nacional de Medicamentos, a RENAME, e também na Relação Municipal de Medicamentos do município em estudo, a REMUME. O método foi um estudo descritivo, retrospectivo, de abordagem quantitativa,
com os dados obtidos do prontuário físico e também dos prontuários eletrônicos de crianças e adolescentes. Do sexo, de ambos os sexos, com prescrição de medicamentos durante a última consulta médica, ou seja, de 2018. Os principais resultados foi a participação do estudo de 40 crianças, foram relatados 85 queixas iniciais, 97 sinais e sintomas. O principal medicamento prescrito foi a risperidona, e as principais queixas, agressividade e ansiedade, e dos medicamentos prescritos, 68,42% estão presentes na Rename e também na Remume, tá? As substâncias ativas risperidona e cloridrato de fluoxetina e oxalato de oxalopram são as principais substâncias prescritas a essas crianças e adolescentes, que, quando utilizadas de forma racional, pode beneficiar o tratamento das queixas e sinais e sintomas apresentados no estudo. É imprescindível destacar a importância de se ampliar a discussão sobre as prescrições de medicamentos não disponíveis, como a risperidona e oxalato de citalopram, na Remume municipal do município em estudo. Seria isso o trabalho. Obrigada. Pode parar a apresentação, né, da tela. Eu queria fazer uma primeira pergunta. Esse estudo passou pelo Comitê de Ética? Sim, passou pelo Comitê de Ética, sim. Uhum. Ótimo. E vocês tiveram 48 pacientes, né? Isso é porque sim, nesse centro você tem poucos pacientes pediátricos ou porque teve negativo em participar do estudo? Tivemos diversas negativas de participação do estudo, tendo em vista que muitos pacientes atendidos, eles estão sob guarda judicial. Então, em alguns momentos, nós tivemos um dos abrigos que não houve aceite da responsável de assinar o TCLE. Perfeito. Bem, alguns familiares que tiveram dificuldades, sim. Que dá a impressão que são poucos pacientes. E alguns pacientes também é porque não tiveram medicamentos prescritos na última consulta médica. Algo que seria bom para vocês pensarem em uma futura publicação é descrever isso também, descrever quantos pacientes vocês têm na unidade, né? Quantos aceitaram participar da pesquisa e os principais motivos para a recusa. Isso dá uma transparência, né, para quem está lendo. Isabela, quer fazer alguma pergunta? Tenho sim, se tiver tempo, Daniela. Você considerou queixas e sintomas? Você chegou a coletar os dados da CID que continha nos prontuários ou não? Ou não, foram simplesmente queixas. Não, a CID não foi coletada, foram queixas e sinais e sintomas só. Ok, muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Parabéns. Tessana, podemos passar para o próximo. Ok, professora. Próxima pessoa a apresentar, Antônio Joaquim Bonfim. Encontra-se na sala? Encontro sim. Olá, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Vocês me ouvem, me veem? Sim. Estou aqui terminando de abrir a apresentação. Vocês preferem melhor compartilhar o PDF ou em PowerPoint, como vocês acham melhor a visualização? Tanto faz, né? Eu acho que dá na mesma, mas acho que o PDF talvez seja mais fácil para você mexer. Tá, eu vou compartilhar o PDF aqui, então. Assim que vocês visualizarem, me avisa, por favor. Deixa eu tentar dar um zoom. Já aparece para vocês? Sim, já está aparecendo. Tá, você pode dar o zoom e começar. Aí você vai mexendo no pôster conforme você vai apresentando. Esse tamanho fica bom? Ou aumento mais? Acho que é assim melhor, né?
boa tarde a todos, né? O nosso trabalho intitulado Perfil da dispensação de antimicrobianos na atenção primária à saúde no contexto da pandemia de Covid-19. Esse trabalho foi realizado com dados, né, da nossa Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica, a BNAFA, e o objetivo, né, desse trabalho que a gente teve de avaliar a dispensação dos antimicrobianos mais dispensados na atenção primária, né. Um contexto histórico, né, em relação a esse tema, né, que justifica a necessidade dessa avaliação, né, o próprio relatório do economista Jim O'Neill, em 2017, alertava, né, sobre os perigos, né, da relação do uso indiscriminado de antimicrobianos, né, e relatando que esse uso de antimicrobianos, tanto na medicina humana quanto no uso veterinário, se não for reduzido até 2050, nós teríamos aí, né, um grande problema com resistência aos antimicrobianos, e que isso poderia chegar a tirar a vida de 10 milhões de pessoas. Isso implica, né, uma necessidade de saúde pública a nível mundial, em todos os níveis de atenção, inclusive para o sistema de saúde que são públicos, mas também para o sistema privado. Né? Além disso, né, aqueles patógenos com alto nível de causar uma resistência antimicrobiana, eles podem ter seu espectro de resistência ampliado, né, devido ao uso irracional que pode acontecer durante a pandemia decorrente do coronavírus, né? E o uso de antimicrobianos no contexto da COVID, ele deve ser analisada e a fim de, se possível, observar, né, algumas mudanças de padrões de uso e a fim que possamos intervir, né, em avaliando possíveis impactos e surgimento de resistências. A OMS, ela criou uma categorização, né, uma lista de antimicrobianos chamada classificação AWARE, né, A de Access, de acesso, WA de Watch, de alerta, e Reserve, né, de uso reservado, que ele especifica quais antibióticos podem ser utilizados nas infecções mais comuns e graves e entre outras classificações. Eu estou vendo que aqui na tela ficou cortado o título, né, mas aqui seriam os objetivos e, na sequência, a metodologia, mas no PowerPoint não estava assim, desculpe. O objetivo da gente foi analisar essa variação de dispensação e foi utilizado os dados da Base Nacional de Dados, a BNAFA, e vou passar já para os resultados, devido ao tempo curto, né? Os medicamentos que apresentaram a maior dispensação, né, relatado informado na nossa base de dados, vou falar por ordem daqueles que tiveram o maior volume, né, de quantidade dispensada. A gente teve a cefalexina com 29% de aumento de 2020 em relação a 2019, e a azitromicina com mais de 100%, 100,3% de aumento de volume dispensado, amoxicilina 15%, ciprofloxacino 32,3% e clindamicina 307%. Mas aí aqui a gente consegue ver no gráfico o número absoluto. Deixa eu tentar aumentar um pouco. E dentre esses medicamentos que mais tivemos dispensação na atenção primária, né, 3 deles são de uso livre, né, na classificação AWARE como acesso, né, mas a gente tem 2 medicamentos que estão na classificação restrito, né, que são a azitromicina e ciprofloxacino, né, estão na categoria de acesso WATCH, né, que inclui aqueles antibióticos que têm o maior potencial de causar resistência. E em relação ao número de pacientes, quando a gente compara o número de pacientes que tiveram acesso à azitromicina em 2020 em comparação com 2019, houve um aumento aí de 87% de novos pacientes. E aí, como conclusão, nós destacamos a importância de que os estados e municípios, né, continuem registrando adequadamente a dispensação de medicamentos nas bases, né, seja aqueles que usam sistemas próprios ou sistemas informatizados do Ministério da Saúde, e para que isso possa fornecer informações fidedignas e representativas sobre a utilização de medicamentos em âmbito nacional, e dizer que em relação ao aumento de consumos de antimicrobianos, né, isso pode apontar uma maior necessidade de avaliar o risco de resistência e fazer um monitoramento adequado, articulado aí com outras ações de prevenção e controle da resistência a antimicrobianos. Obrigado e desculpe aí pela extensão do tempo. Obrigado, Antônio. Antônio, você quer falar um pouquinho mais dessa base? O que é essa base? De onde vêm os dados? A base, né, a Base Nacional de Dados da Assistência Farmacêutica, a BNAFA, é uma base nacional do Ministério da Saúde, foi pactuado, né, entre gestores municipais, estaduais e federais
em 2018 e está sendo, né, providenciado a disponibilização para todo o Brasil, né? No entanto, essa ainda é uma base interna do Ministério da Saúde, que recebe os dados de municípios que usam o sistema Horus de assistência farmacêutica e aqueles que enviam seus dados via web service, né? Quem usa seu sistema próprio pode encaminhar. E isso é uma composição nacional, né, de informações. Então, aqui a gente tem informação daqueles municípios que transmitem dados, e aí o Ministério da Saúde utiliza como forma de monitoramento, e nossa coordenação achou por interessante apresentar nesse tema os resultados agregados, né? Aqui a gente só tem resultados agregados e não identificados. Perfeito. Não, só achei importante de chamar a atenção para isso, porque é uma base que está em implementação, né? A gente tem vários municípios que ainda não enviam os dados, então a gente sabe dessas diferenças na base, isso é importante contextualizar. Exatamente. Muito legal. Isabela, quer perguntar alguma coisa? Gostaria de te parabenizar pelo trabalho. Gostaria que você nos falasse um pouco como foi trabalhar com essa base. Foi um grande desafio? Foi difícil? Porque eu trabalhei aqui e achei um grande desafio. É um desafio muito grande por causa da qualidade do registro, né? A gente depende de como o dado foi registrado, né? Mas nesse caso, como a gente fez um recorte específico de alguns medicamentos, a gente selecionou os antimicrobianos da Rename e vimos aqueles que mais tiveram volume de dispensação e recortamos os 5 mais, né? Então, para isso, como a gente pegou o dado que já está na base, não tivemos um grande trabalho de limpeza, né? Mas, claro, para trabalhar com toda a base, um dado, uma amostra maior, a gente necessitaria de, inclusive, algumas análises estatísticas, né, para refinar. Eu ia até te provocar se essa base contempla a questão da demanda reprimida, né? Porque quando a gente tem falta de medicamentos na rede, isso vai impactar no consumo, né, desses antibióticos também. Mas é lógico que não dá para discutir tudo isso em 3 minutos apresentando. Fica tranquilo, Antônio. Até desculpa, porque é sempre rápido e às vezes a gente quer perguntar um monte de coisa, mas não dá, então a gente vai se ater às perguntas mais importantes, ou pelo menos alguma que a gente ache mais relevante. Obrigada, Antônio. Obrigada, Antônio. A gente pode passar para o próximo, Luciana. Próxima pessoa a apresentar, Fabiane Raquel Motter. Está aqui na sala, ou algum coautor? Parece que a Fabiane vai chegar um pouquinho mais tarde, ela poderia ficar por último, né? Então, vamos seguindo a lista. Próxima pessoa, Felipe de Lara Jans. Sou eu. Conseguem enxergar? Me ouvem? Sim. Então, boa tarde a todos e todas. Eu sou o professor Felipe de Lara Jans, da Universidade Anhanguera, da unidade de Santo André, em São Paulo. Esse trabalho intitula-se, que ainda está ocorrendo, análise farmacoterapêutica de moradores que fazem uso de terapia de polimedicamentosa em Santo André. Enfim, nós temos aqui uma introdução onde eu destaco a importância, né, sobretudo da assistência farmacêutica, para que a gente possa minimizar os problemas relacionados aos medicamentos e melhorar a qualidade de vida do nosso paciente. Então, nós tivemos como principal objetivo acompanhar, né, pacientes que fizessem o uso de polimedicamentos. Isso foi feito começou em 2019, começou a ser feito na farmácia escola da nossa universidade, mas ela foi parada, né, devido à pandemia. Então, nós usamos o método DADER como base para fazer uma análise farmacoterapêutica, passamos um questionário para os nossos pacientes responderem, e tínhamos, né, o desejo de continuar o acompanhamento, mas é esse que eu falei que realmente teve de ser cancelado dada a pandemia. Estamos pensando em algo talvez remoto, mas ainda confesso que é um pouco difícil. A gente conseguiu levantar 12 pacientes de que a gente considerou como polimedicamentos, fazendo uso de 2 ou mais medicamentos simultaneamente. E aqui eu vou destacar, né, como os principais resultados, a questão
quais os PRMs, né, dentre aqueles que a gente conhece de 1 a 6, foram os mais encontrados. Então, como a gente pode ver aqui, né, no principal resultado que eu ressalto aqui, a presença, né, do PRM 1, ligado à necessidade ou não, né, da utilização, no caso aqui, Um minuto. utilização dos medicamentos, e o PRM 6, com relação aos efeitos adversos. Então, a gente tem conclusões preliminares apenas, né, esse trabalho ele também busca acoplar dados vindos da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, onde um trabalho semelhante está sendo feito também, mas aí confesso que a gente não pôde seguir, né, com o acompanhamento devido à pandemia. Esperamos retorná-lo em breve, tá? Então, essas são as minha apresentação. Muito obrigado. Bom, a primeira coisa que eu vou te perguntar é a seguinte: vocês falam no método que usaram o DADER, mas o DADER seria para o segmento, né? No final, vocês acabaram só fazendo o diagnóstico inicial, né? A primeira fase do DADER. Foi isso mesmo, professor Felipe? Isso, deixa eu só estava tirando. Isso mesmo, professora. Na verdade, a ideia era fazer o acompanhamento mesmo, como eu disse, por isso que até o nome do trabalho, né, seria um acompanhamento. Eu acabei trocando ali para apenas um estudo de análise de farmacoterapia, porque realmente a gente não conseguiu dar esses segmentos, né? Então, trouxe apenas os resultados do que a gente conseguiu achar aí, né? Claro, a presença de PRMs, o que já é bastante interessante, a automedicação, né? O mau armazenamento, enfim. Mas a ideia é que a gente mantém contato com esses pacientes online, até também se pensou em tentar fazer algo, claro que aí fugindo um pouco, né, do DADER, mas tentar fazer algo remoto, porque é o que nos cabe agora aqui em São Paulo, mas está difícil, enfim, a gente vai esperar essa pandemia cessar. O que eu ia te perguntar também é se quem conduziu o segmento, quem conduziu as entrevistas, foi o farmacêutico do serviço ou foi algum acadêmico que foi até o serviço fazer as entrevistas? Teve a minha supervisão aqui no Santo André, no nosso hospital, na nossa farmácia escola, e com alunos. Isso foi feito com alunos, né? Só que, como o trabalho ainda não foi finalizado, a gente não colocou nenhum aluno na autoria ainda, né? E também temos algumas dificuldades, enfim, com relação a problemas da universidade particular, então ainda preferi não selecionar os alunos autores, mas eles estarão, sim, nos próximos trabalhos, quando o trabalho estiver finalizado. Isabela, quer perguntar? Quero. Vocês coletaram ou pretendem coletar comorbidades e as principais classes medicamentosas que esses pacientes utilizam ou não? Sim, professora. No caso do nosso questionário, sim, a gente fazia tinha uma pergunta para doenças crônicas, né, as principais, onde o paciente poderia ali também optar. E a outra pergunta, perdão, a questão do... Comorbidades e os principais medicamentos. os principais medicamentos, sim. Uma lista dos principais medicamentos também tinha. Eu tinha até um gráfico, mas por questão de tempo ali, do tamanho do nosso apresentação, eu acabei não demonstrando. Mas sim, temos elencando também quais são os medicamentos. Principalmente, enfim, antialérgicos, medicamentos né, gástricos, antidepressivos e por aí vai. Talvez destacar esses pontos numa próxima apresentação seja bem interessante, Felipe. Muito obrigada. Sim. Muito obrigado. Podemos seguir, Sana. Prosseguindo, próxima pessoa a apresentar, Leonel Augusto Moraes Almeida. Está aqui na sala? Ou algum coautor? Acredito que não. Seguindo a lista, Pablo Maciel Brasil Moreira. Boa tarde a todos. Boa tarde, Pablo. Estou sim, vou projetar.
Podemos? Podemos? Podemos sim, Pablo. Pode ficar à vontade. Bem, nosso resumo ele versa sobre o uso do monitoramento residencial da pressão arterial como uma oportunidade para promover ou auxiliar na desprescrição de medicamentos antihipertensivos no ambiente da atenção básica. O MRPA, o monitoramento residencial da pressão arterial, ele é composto por um aparelho, no nosso caso, um aparelho automatizado, que fica disponível para o paciente levar para a residência, fazer 7 dias de medidas pela manhã e medida à tarde, e esse aparelho ele promove uma configuração onde a gente consegue fazer com que ele faça 3 medidas repetidas pela manhã, 3 medidas à tarde, e ao final de 7 dias nós temos 42 medidas para avaliação. Esse aparelho utilizado aqui na farmácia, é uma farmácia de atenção primária, ele possui um software, e esse software ele consegue resgatar essas 42 medidas e traçar para a gente um gráfico com a média da pressão arterial nesses 7 dias, sendo também dividida entre média noturna e a média total e média da manhã. E a importância desse aparelho é que a gente sabe já, né, já é dito que a literatura traz que a medida repetida ou a medida de vários dias ela é mais eficiente para se avaliar a hipertensão arterial do que a medida de consultório. Então, a gente tem utilizado esse equipamento aqui em uma farmácia de atenção primária para auxiliar no monitoramento desses pacientes hipertensos. Então, o objetivo do nosso trabalho foi descrever, né, o uso desse aparelho como oportunidade para identificar pacientes hipertensos em sobretratamento, ou seja, pacientes que tiveram a medida de pressão arterial aferida em consultório, a conduta terapêutica adotada a partir dessa medida, mas que, na verdade, esses pacientes estão utilizando uma dose maior ou mais medicamentos antihipertensivos do que o necessário, tendo em vista que a medida padrão para a adoção dessa conduta foi uma medida de consultório. Então, nós selecionamos aqui na farmácia 100 pacientes, são pacientes idosos com a idade maior do que 60 anos, todos hipertensos. Nós treinamos esses pacientes aqui em consultório, entregamos um aparelho e ao final de 7 dias a gente resgatou essas medidas. E o que a gente encontrou? A gente encontrou que quando as medidas medidas em consultório eram avaliadas, 91% dos pacientes estavam com pressão descontrolada. Ao receber o MRPA e avaliar essa média de pressão arterial, apenas 65% deles estavam efetivamente com a medida fora da meta para as condições clínicas e idade. A diferença de pressão arterial do consultório para a residencial era um valor de 13,4 milímetros de mercúrio maior para a pressão sistólica e 6,9 milímetros de mercúrio maior para a pressão diastólica. Então, a gente concluiu que o uso do MRPA ele é uma oportunidade para identificar pacientes que, na verdade, estão em sobretratamento e uma oportunidade para oportunizar a desprescrição de medicamentos, sendo uma parceria farmácia, profissional farmacêutico e equipe de saúde, médico assistente, a partir da medida mais fidedigna dessa pressão arterial. Portanto, nós conseguiríamos prevenir aumento de doses desnecessárias, bem como promover a desprescrição de medicamentos antihipertensivos. O resultado desse trabalho, que é um corte transversal, ele demonstrou que a gente pode utilizar esse equipamento para identificar esses pacientes, e a gente está partindo agora num projeto de mestrado para o ensaio clínico. Esse ensaio clínico ele visa confirmar esses dados iniciais que a gente encontrou aqui na farmácia. Esse projeto ele foi financiado pela Medtronic, pela Fundação Medtronic, num projeto específico de Vitória da Conquista e Teófilo Otoni chamado Projeto HealthRise. Então, a gente utilizou esses equipamentos, a gente conseguiu encontrar alguns resultados promissores e, a partir de agora, a gente está delineando um ensaio clínico para verificar as verdades desses resultados. Parabéns, Pablo. Deixa eu te perguntar, essa medida em consultório foi feita no consultório farmacêutico e foi feita uma vez só ou foi feita mais de uma vez? Isso, essa medida acontece em consultório. A nossa farmácia ela possui 5 consultórios farmacêuticos, nós temos profissionais farmacêuticos da rede e da Universidade Federal da Bahia atuando aqui. Essa medida ela é feita em triplicata, né, a medida de consultório, então não é apenas uma medida, a gente faz 3 medidas e tira a média, e essa foi a média utilizada para calcular
ali o número de pacientes, o percentual de pacientes que estavam com pressão fora da meta em consultório. Ah, mas esses que estavam com pressão fora da meta, eles só foram avaliados em um dia no consultório farmacêutico? Isso, em um dia. A partir do momento que a gente identificou esse paciente com a medida em descontrole, ele foi submetido ao MRPA, ao monitoramento residencial da pressão arterial. Certamente vocês vão pensar nisso na hora da publicação, e eu sei que aqui é só um resumo, né? Mas talvez pensar em mostrar os resultados, não apenas com a média, né? Porque você pode ter 1 ou 2 pacientes que puxam essa média para cima ou para baixo, né? E você pode ter que essa diferença da medida na pressão em mais pacientes não seja tão significativa. Então, só pensando alto aqui para vocês pensarem na hora de mostrar esses dados, né, no artigo completo. Parabéns. A gente não pode se estender muito, então vou perguntar se a Isabela tem alguma pergunta também. Parabéns, Pablo. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi esse treinamento, quem fazia esse treinamento, em como usar o aparelho nos pacientes, se eles recebiam, quais recomendações eles tinham. Resumidamente, só para a gente ter noção. Isso, esse treinamento esse treinamento ele acontece durante o processo de consulta farmacêutica, a partir do momento que o paciente é identificado como um provável paciente para utilizar o MRPA, então a gente identifica o nível de instrução e a partir daí a gente faz esse treinamento em consultório e faz já uma medida aqui em consultório mesmo. Essa medida inicial, posteriormente, ela é descartada, é uma medida apenas de treinamento. Eles também recebem um folder, né, durante o processo de treinamento com todas as recomendações de fazer a medida arterial, da pressão arterial em casa, e recebem orientações como fazer em jejum e antes do jantar, não tomar café durante os 30 minutos, não realizar atividade física, estar com a bexiga vazia, estar com o peito do pé apoiado no chão, coluna ereta, o local exato da abraçadeira, como colocar a abraçadeira em relação a gente tem que deixar uma certa folga para que não machuque o braço do paciente. Então, todas essas orientações eles recebem em um consultório. A gente faz uma primeira medida com eles para que eles compreendam como é o processo, recebe um folder, e aqui a gente também deixa o contato, como é um serviço dentro da atenção primária, a gente tem essa proximidade com os pacientes, a gente deixa o contato da farmácia para caso eles tenham algum tipo de dúvida, eles possam nos contactar durante a semana. Ótimo, excelente, Pablo. Obrigada. Alessandra, podemos continuar. Só um momento, professora. Próxima pessoa a apresentar, Paulo Maximiliano Correia. Olá, estão me ouvindo? Sim. Então, vou compartilhar a tela. Então, boa tarde. Eu sou o professor Paulo Maximiliano Correia, da Universidade Federal de Pelotas. Esse trabalho foi o TCC da aluna Patrícia Gomes Machado, que não pôde apresentar, então eu vim fazer a apresentação para ela. Na verdade, o título do trabalho é a avaliação do uso de medicamento por professores de escola pública em Pelotas, no Rio Grande do Sul. A ideia para esse trabalho partiu da própria aluna, porque ela é professora de ensino de anos iniciais no município, e ela comentou com a gente a questão do uso pelos colegas do medicamento, então se propôs fazer esse levantamento. Para isso, então, se pôs um objetivo, que seria a caracterização, então, desse perfil de uso de medicamentos por professores das escolas públicas da cidade de Pelotas. Nós selecionamos 3 escolas, muito em função do período que ela teria para fazer o levantamento, não era muito grande. A metodologia, então, foi um estudo transversal, descritivo, analítico, com variáveis qualitativas e quantitativas. As coletas se deram no mês de junho a setembro de 2019, e o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade. Como resultados, então, nós tivemos 23 professores que aceitaram responder o questionário, todas do sexo feminino,
quanto à formação, todas com nível superior, e mais de 85% com pós-graduação. Questão de horas trabalhadas, a maioria trabalhava entre 20 e 40 horas semanais, e 17% da amostra trabalhava entre 40 e 60 horas semanais. Então, alguns resultados que eu gostaria de destacar foi a questão da prescrição, da origem do uso dos medicamentos. Então, 82% dos professores estavam fazendo uso segundo prescrição médica. 4% diz que fazia uso com indicação de farmacêutico e 4% com indicação de amigos. 1 minuto. 8% dos professores não responderam a essa pergunta. Os principais motivos para o uso dos medicamentos foram hipertensão, depressão, alívio da dor, ansiedade, estresse e diabetes. Uma questão que eu gostaria de chamar bastante atenção foi a pergunta sobre o uso da automedicação. Então, 39% dos professores responderam que fazem uso de automedicação pelo menos uma vez por mês, 22% dizem que usam pelo menos 2 vezes ou mais por mês, 18% ao menos uma vez por semana e 21% disseram que nunca fazem uso de automedicação. Então, em comparação com outros estudos no Brasil, que ainda são muito poucos pelo nosso levantamento, que estuda esse uso de medicamentos para os professores, esse grupo de professores entrevistados tem uma incidência bem alta de uso de medicamentos. Tá? E uma prevalência bastante alta também de automedicação, que nos preocupa bastante, e uma vez que são profissionais que têm bastante esclarecimento, são profissionais que têm nível superior, e mesmo assim desconhecem os riscos da automedicação. E é isso. Tá? Obrigado. Obrigada. Vocês chegaram a pedir a participação na pesquisa para quantos professores? Ou você não tem ideia? Não, eu tenho ideia. Na realidade, nós tínhamos acesso a 42 professores. Tá? Só que a gente teve um problema com o turno da noite, que uma das escolas ela trabalhava com o turno da noite, e a aluna tinha problema para ir até a escola, porque era uma escola de difícil acesso, então, por isso que o N também foi mais baixo. Ótimo. E, bom, Isabela, vou passar para você ter a oportunidade de ter mais tempo de perguntar, porque sou sempre eu que estou perguntando primeiro, eu tomo todo o tempo. Obrigada, Paula. Parabéns pela pesquisa, e minha dúvida era essa mesmo, Daniela. Eu ia perguntar como foi a aceitabilidade em responder esse questionário, né? Uhum. De qual N você partiu para chegar nos 23 professores? Na realidade, assim, a gente teve resistência, né? Alguns professores se recusaram a responder, e, na verdade, o turno da noite tinha a opção de deixar o formulário, foi dito pela secretaria da escola, mas como não foi esse o delineamento planejado, a gente optou por não fazer a pesquisa com esses professores. E seriam 10 professores no turno da noite. Então, que eu, de fato, teria acesso, seriam 32 professores. Ok, obrigada. Bom, Alessandra, podemos prosseguir. Ok, professora. Próxima pessoa a apresentar, Juan. Boa tarde a todos. Me escutam? Sim, escutamos. Joia, joia. Eu vou compartilhar aqui a tela, um minutinho. Ok. E aí, tá todo mundo vendo? Tá passando a tela, por favor? Está carregando, Juan. Tá carregando, obrigado. Agora sim. Então, pessoal, me chamo Juan, sou acadêmico de farmácia da Universidade Federal de Sergipe, do campus Lagarto, e estou representando o meu laboratório, que é o Laboratório de Estudos em Cuidados Farmacêuticos, o LECFA, e o trabalho que eu vou trazer aqui para vocês é intitulado Insulinoterapia entre usuários de unidade básica de saúde. Pois bem, a diabetes mellitus
é uma doença que tem como principal característica a hiperglicemia, ou seja, o aumento do açúcar no sangue, em miúdos. E é considerado um problema de saúde pública global. E quem acompanha e quem faz o tratamento da diabetes mellitus sabe que existem diversos tipos de terapêutica, e uma delas é o tratamento insulínico. E dessa forma, para que haja o melhor controle glicêmico, é necessário, para na hora da aplicação da insulina, seguir uma série de passos, que vão desde a preparação à aplicação. É nesse contexto que desenvolve o nosso trabalho, que tem o objetivo de avaliar o nível de conhecimento sobre a aplicação de insulina. E para alcançar isso, delineamos esse método, que se trata de um estudo transversal, realizado em uma UBS, no município de Lagarto, Sergipe. A amostra é uma amostra não probabilista por conveniência. O nosso instrumento ele contém perguntas sociodemográficas, perguntas sobre o tipo de insulina e o tempo de uso, como usar a insulina. Saliento aqui que aqui nessa variável tem tanto a administração como a preparação e também o armazenamento. Foi feita uma análise descritiva dos dados. É bom deixar claro que o nosso trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética, como segue-se aqui na nossa apresentação, no número do protocolo. E chegando nisso, chegamos nos nossos resultados. E participaram do nosso estudo 73 indivíduos. Desses 73, 67,1% é do sexo feminino. E, além disso, a análise revelou que desses 73, 49,3% tinham ensino fundamental incompleto. E adiante, percebemos que, na nossa análise, que o principal tipo de insulina utilizada é NPH, a principal forma de aplicação é pela seringa, 65%. O nível de conhecimento foi considerado satisfatório, tanto para a caneta como para a seringa, como se vê nas respectivas porcentagens. O principal local de armazenamento foi na segunda prateleira do meio da geladeira. Em relação às etapas de aplicação, foi observado algumas irregularidades, não seguindo o que preconiza, como limpar a borracha do vasinho da insulina, não injetar dentro do local da insulina, que é o frasquinho, não higienizar o local que vai ser aplicado, não comprimir com algodão, não ficcionar o local da aplicação, não fazer o descarte dos perfurados cortantes da melhor forma. Concluímos que há uma carência de informação sobre a preparação e a administração da insulina e, principalmente, que os pacientes necessitam de informações objetivas, de forma didática, e isso vai seguir a perspectiva da promoção do uso racional dos medicamentos, assim como ações de promoção de saúde e prevenção de agravos à saúde, que vai no contexto do âmbito da Unidade Básica de Saúde, da atenção primária. No mais, termino e agradeço a todos que ficaram até o final para ver minha apresentação. Muito obrigado. Obrigada. Eu vou de novo passar para a Isabela, para que a Isabela tenha um pouco mais de tempo para fazer as considerações. Eu gostei muito do seu pôster. Obrigada, eu gosto de pôster assim com figura, bastante gráfico, tá? Deixa eu pegar aqui que eu tinha feito algumas considerações para você. Só um minutinho. É que eu queria... Só um minutinho. Certo. É que eu tinha marcado umas perguntas aqui. Desculpa. Esse questionário que você usou era validado? Já tinha sido usado em outro estudo ou não? Vocês que criaram esse... Então, professora, respondendo essa pergunta, a gente adaptou, tem um questionário já aplicado sobre isso, que era principalmente sobre a aplicação. A gente adaptou, adicionando algumas perguntas, atualizando com as novas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Quem aplicou o questionário? Eu aplicava na Unidade Básica de Saúde. E a aceitação foi alta? As pessoas assim. Aqui no nosso estado, a gente fala uma palavra assim, tem que ter lábia para convencer, né? Porque a aplicação do questionário, as pessoas que vão na UBS não quer saber, só quer pegar o medicamento e ir embora, então você tinha que saber convencer. É igual vender um produto, você tem que vender sua pesquisa. Aí eu fazia isso com calma, explicava, às vezes respondia
fazia perguntas sociodemográficas primeiro, depois que ele pegava, eu fazia as aplicações, às vezes alternava, ia de acordo com cada paciente, assim, eu me adaptava. Ok, muito obrigada. Parabéns, Luan. Obrigado. Alessandra? Oi, professora. Oi. Terminamos a lista, faltou apenas Fabiane, apresentar Fabiane e Raquel. Ela não apareceu ainda. Ficou para o final, mas ainda não chegou. E outra pessoa, Leonel Augusto Moraes. O Leonel, acho que não. Tá, a Fabiane, eu sei que ela está em outra sala, ela está com a mesma situação que eu. Vou ter que sair dessa sala e apresentar o meu na outra sala. Devem estar me chamando lá na outra sala também. Bom, acho que a gente espera aqui online até às 3 para dar a oportunidade do Leonel ou da Fabiane chegarem e apresentarem. Quem já apresentou se retirar, não tem problema, mas está aqui online para permitir que eles possam apresentar caso eles cheguem até às 3. Ok, professora. Vamos aguardar, então. Que bom que a gente conseguiu respeitar o tempo, deu certinho o tempo programado aí para a atividade. Eu vou tentar entrar na outra sala para ver se ela ainda está lá e para ver se eu consigo avisar lá também que eu estava aqui. Só um minutinho. Ok.
Oi, Isabela. Não sumi, não, tá? Conseguiu falar com a Fabiane? Nas duas salas, uma em cada computador, esperando para eu apresentar na outra, e eu não estou na outra sala.
lista de indicadores, né, para essas duas classes de medicamentos, adaptando algumas listas para o Brasil, né, por meio de um consenso, através do método Delphi modificado, em 3 rodadas. Esse teve duração, como eram muitos indicadores, não eram só dessa parte, eu peguei só uma parte de um projeto maior. Ele levou quase 2 anos para ser finalizado, né? Os experts que participaram, eles foram selecionados através da plataforma Lattes, e depois de uma revisão sistemática de todas as listas, a gente escolheu essas 3 listas, o BEERS, o STOPS e a European List, 7 List, né? Todas são para idosos de 65 anos ou mais. Elas trazem diferentes classificações, elas trazem os medicamentos potencialmente inapropriados, independente do diagnóstico. Elas trazem interações, medicamento, doenças. Algumas trazem considerações especiais de uso e somente a European que traz alternativas terapêuticas. Nesse estudo, a gente não apresentou as alternativas terapêuticas, tá? Eu só apresentei os indicadores como resultado. A gente, então, nessas rodadas, era enviado um instrumento para esses especialistas, que avaliavam através da escala Likert, e a gente utilizou a média para avaliar o que seria entrar na lista ou não. Da lista inicial, a gente teve 27 itens. Com o passar das 3 rodadas, esses resultaram em 39 indicadores, 8 medicamentos potencialmente inapropriados, 16 interações medicamento-doença e 15 considerações de uso envolvendo esses medicamentos. Aqui eu quis trazer 2 exemplos, usando o AS, né, que ele não pode ser usado em uso contínuo de 160 miligramas ou mais por dia em idosos, e também o uso deles não deveriam ser usados em idosos com mais de 80 anos. E embora esses indicadores, eles não, né, então para concluir, embora esses indicadores eles não substituam a avaliação clínica do paciente individual, eles já servem como ponto de partida, tanto para a segurança como para a efetividade desses medicamentos nesses pacientes. É isso. Muito obrigada pela apresentação, Fabiane. Vamos começar as discussões. Obrigada. Isabela, quer começar fazendo perguntas? Sim. Fabi, eu tenho só uma dúvida, por que você usou o critério de desde 2015 e não de 2019? Na época não tinha... Começou o consenso, quando eu terminei o consenso, eles publicaram de 2019. Entendi. Então, quando a gente terminou o consenso, o de 2019 foi publicado. Entendi. Era essa a minha dúvida. Ok, parabéns, Fabi, obrigada. Daniel, eu queria que você falasse um pouco mais da escolha desses profissionais para o consenso. E se foi feito algum tipo de manejo de conflito de interesse, como é que vocês se organizaram em relação a quem ia fazer o consenso? Eles tinham que declarar, eu não coloquei, mas eles tinham que declarar conflito de interesse, nenhum tinha, porque a maioria eram pesquisadores ou clínicos da prática, né, que são mais voltados para essa área de desprescrição em idoso, né, são pessoas que já trabalham com isso há anos, e por isso elas não tinham um conflito de interesse, eram médicos, a maioria deles eram médicos geriatras, a gente tinha um ou 2 farmacêuticos, dependendo o grupo de medicamentos, né, porque foram várias etapas. A gente tem o da dor, para dor e inflamação, que já foi publicado, e aí tem o de cardiovascular, que é enorme, e a gente selecionou esse para apresentar hoje. E aí, no Lattes, a gente via isso, experiência clínica, publicação. O Lattes tem a limitação, né? A gente sabe, não vai me trazer toda a experiência, mas a gente avaliava para não ter conflito também com a gente. Porque, às vezes, tu selecionar a pessoa via por uma amostra de conveniência dos especialistas próximos, podem dar um problema de conflito, eu acho. Então, a gente decidiu tentar pela plataforma. Não deu muito certo, vocês viram, a gente selecionou 48, 7 continuaram, mas foi 7. Ótimo. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E peço desculpa a todos por ter que me esperar. Imagina. Bom, acho que é isso, né? Então, obrigada, Isabela.
Daqui a pouco a gente troca a mensagem para falar sobre as notas, né? E fechar a planilha para mandar para o Luciano. Tchau, gente. Obrigada, Daniela. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigada, professora. Vou finalizar aqui a sessão. Agradeço aos participantes pelas apresentações. Foi uma tarde muito produtiva e até a próxima. Tchau.